Bom, como o culto de hoje, o nome já sugere, eu não poderia fazer diferente senão agradecer. Agradecer ao pastor Robson, agradecer todos os membros da DEFES, que sempre me recebeu aqui com muito carinho, com muita atenção. Salvo engano, o primeiro culto que eu tive aqui foi justamente quando a Esté foi apresentada. Eu lembro justamente e fico feliz por isso, por participar desse momento da família. Ano passado, lembro que o pastor Lima sempre falava da DEFES e eu assistia os cultos pela internet. E eu pensava, será que algum dia eu vou conhecer essa igreja? E hoje estou do lado de cá. Amém? Também gostaria de cumprimentar todos os internautas que aí estão vendo este culto abençoado, um culto de agradecimento a Deus, um culto muito importante. Queridos, nesse momento eu gostaria de convidar a amada igreja para se colocar de pé, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está em Salmos, capítulo 30. Leremos todo, que será do 1 ao 12. Trata-se do Salmo de Davi, em que ele faz um agradecimento a Deus pelas coisas que ele alcançou, pelos benefícios que Deus fez com Davi. Quantos acharam? Digo amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, e dai graça ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-ei, porventura, o pó? Declarará ela a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Glória a Deus. Senhor querido Deus, Pai amado, Senhor soberano Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui reunidos para reconhecer o quão grande é o Senhor, Senhor Pai que criou os céus e a terra, Senhor Salvador, Senhor que mandou o seu Filho unigênito aqui para que morresse pelos nossos pecados. Em graças iniciamos esse culto, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, os nossos corações. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, para que aqui seja proferida unicamente a Tua palavra, que aqui possamos sair hoje mais gratos do que entramos, e que amanhã ainda sejamos mais gratos do que hoje, que esse sentimento, que esse dom da gratidão seja manifesta em nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando o pastor me convidou para proferir essa mensagem, na minha cabeça se passaram muitos versículos da Bíblia, e que eu pensei que se eu fosse falar não daria, porque o que a Bíblia fala tanto em gratidão. E eu pensei, por que não falar da gratidão desde o Velho ao Novo Testamento aos dias atuais? Porque a mensagem de Deus, ela é única, ela é a mesma, ela não modifica. Embora muitos de nós eu me refiro, nós homens, tentamos mudar aquilo que é imutável. Tentamos dar novas interpretações ao que Deus disse, dar novas interpretações à palavra, e muitas vezes acaba se desvirtuando esses entendimentos. Uma primeira coisa que eu queria aqui apontar para os irmãos é definir o que é gratidão. Certamente muitos têm um determinado conceito, algumas pessoas vão se perguntar o que é gratidão, e também é importante saber o que não é gratidão.
Uma das coisas que eu observei sobre o que é gratidão, gratidão não é meramente um ato único. Ele sim é um ato contínuo. É um ato que deve estar presente no coração do cristão. É um ato dirigido a Deus. Nós não somos meramente agradecidos. Nós constantemente vivemos em gratidão. A palavra gratidão, ela tem uma relação com reconhecimento. É o primeiro passo da gratidão, é reconhecer. E o que seria esse reconhecer? É você reconhecer que uma pessoa que não tinha obrigação nenhuma com você, lhe fez um favor, lhe fez algo. Isso é uma gratidão. Por que eu estou diferenciando isso? Por exemplo, se você chega em um prédio, o porteiro do prédio abre aquela porta para que você entrar. Você vai agradecer. Só que nesse momento é um agradecimento de educação, de zelo pela pessoa que fez. Não é a mesma gratidão que você tem, que a Bíblia vem tratando. Por quê? Porque se um porteiro lhe trata mal, você vai reclamar com o síndico, com o responsável, porque ele tem a obrigação de abrir a porta. Diferentemente ocorre com um diácono, que está chegando a hora de ir para a igreja, ele sai do seu trabalho, vai para casa, toma um banho e corre aqui para antes do culto começar, ele abrir a porta para você. O mesmo trabalho, vocês podem dizer, o diácono tem a obrigação sim de zelar para a igreja, mas ele poderia não querer ser diácono. Aí sim, existe um sentimento de gratidão e não de obrigação. Digo isso porque recentemente, quer dizer, é corriqueiro, mas eu vi isso recentemente. Uma grande igreja do Brasil, que tem aqui em Portugal também, eu vi o presidente dessa igreja dizer que se você fizer o propósito que a igreja estava lhe propondo, Deus tem a obrigação de realizar o milagre. Se não realizar, cobre de Deus. Olhe o absurdo que é pregado às vezes com relação à gratidão. Por que eu falei de Davi? Se nós observarmos o Salmo 51, Davi ora a Deus. É um salmo que Davi está desesperado. Davi chega lá no versículo 50, no Salmo 51, versículo 4, fala: Deus, contra ti pequei, somente contra a ti pequei. E Davi começa naquela agonia dele. Lá no Salmo 14 ele fala: Senhor, livra-me do pecado de sangue. Davi está desesperado porque ele sabe, ele pecou contra o Senhor quando se deitou com Batseba ou Batseba. Davi causou a morte do marido de sua amante, e Davi tinha certeza que ele não seria salvo, ele não poderia chamar em nome de Jesus, era ele e Deus. E Davi faz uma oração desesperada pedindo a Deus o perdão. Nessa passagem bíblica aqui nós podemos tirar pelo menos 4 motivos de agradecimento que Davi fez a Deus. Inicialmente Davi agradeceu a Deus pelas vitórias que ele alcançou, que Davi foi um homem vitorioso. No segundo momento, Davi agradeceu por Deus ter perdoado ele. No terceiro momento, Davi agradece pela segurança que Deus proporciona a todos aqueles que o buscam. E por final, Davi agradece a Deus pelas misericórdias em ouvir as orações dos seus filhos. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses 5, salvo engano, ele fala: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo nos dá, dizendo por que vamos dar graça a Deus, por que devemos ter essa gratidão. Paulo, ele diz em Colossenses capítulo 3, 17, que a graça deve ser feita, a graça tem que ser dada em nome de Jesus. O que é falar em nome de Jesus? É como se eu tivesse uma procuração. Se eu chego aqui na igreja, eu falo: eu venho aqui em nome do pastor Robson, e eu peço uma coisa que o pastor Robson não faria, vocês saberiam que eu não estaria falando em nome dele. Então, quando buscamos a graça em nome de Jesus, nós estamos aceitando, primeiro, que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que veio para nos livrar do pecado, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou, e que ele ainda há de voltar para salvar toda essa terra. Amém?
E por que também essa diferenciação? Porque a pessoa que tem um coração agradecido, a pessoa tem que seguir os caminhos de Jesus Cristo. Eu não posso simplesmente parar e orar diante de uma miséria. Muitas pessoas acreditam que dar graça é tipo, aconteceu uma miséria com o irmão fulano, eu vou agradecer a Deus porque não aconteceu comigo. De certa forma, é uma forma boa de se praticar a sua gratidão a Deus por ter lhe dado certos livramentos. Mas o que o apóstolo Paulo, ele tenta dizer é o seguinte: pratique aquilo que Cristo faria, seja imitador de Cristo. Por exemplo, Jesus, quando está no jardim do Getsêmani, quando ele está orando, Jesus não está agradecendo por aquilo, ele fala o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Jesus fala o quê? Ele não agradece a Deus por estar naquela situação, ele nem pede, se possível, mas que seja feita a vontade de Deus. Então assim sejamos nós. Tem uma passagem lá em Lucas 17, capítulo 11 ao 19, que é a cura dos 10 leprosos. Uma passagem muito conhecida. Chegam 10 leprosos que procuram a Cristo. Naquela época nós sabemos que os leprosos eram aquelas pessoas que viviam afastadas. Ninguém se aproximava de um leproso. Quando aparecia um leproso, as pessoas corriam. Eu hoje não consigo bem imaginar que doença seria equivalente ao leproso daquela época. Porque o leproso ele era abandonado pela família, ninguém queria chegar perto. E 10 leprosos se aproximam de Cristo e chama por ele. E o que é que acontece com esses 10 leprosos? Ele pede, Senhor, pede para ser curado. Jesus fala, procure o sacerdote e se apresente diante dele. Quantos eram os leprosos? 10 leprosos. Mais adiante, um voltou e agradeceu a Jesus. Ele voltou louvando e agradecendo o nome de Cristo Jesus. Amém? Só que para esse teve uma diferença. Porque quando Cristo chega para ele e fala, não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Como é que 10 pessoas que vivem à margem da sociedade, que é a pessoa que não consegue ter nada, que não tem amigos, que não tem família, que todos foram abandonados, ele se livra dessa situação e não volta para agradecer. Certamente, se fosse daquela igreja lá desse pastor, diria a obrigação de Cristo salvar. Não é. É aí que mora a ingratidão. E da ingratidão vem uma série de outros sentimentos ruins. É o que o pastor Robson falou. É uma das piores qualidades da pessoa. Porque, embora nós não reconhecemos o quanto nós, seres humanos, somos ingratos, uma coisa é certa: da ingratidão surgem outras coisas. Por exemplo, o ingrato é murmurador. Concordam? A pessoa ingrata, se você fizer qualquer coisa por ela, ela vai achar um defeito. O ingrato, o murmurador, ele chega aqui no culto hoje, ele sabe apontar todos os defeitos que aconteceram. Mas se você perguntar às vezes qual foi a mensagem pregada, ele não sabe dizer qual foi. E o crente tem que estar segundo o coração de Deus. É o que o apóstolo Paulo falou. Temos que ser gratos todos os dias. E essa gratidão é a mensagem de Cristo em nós. Nós temos gratidão pelo outro. Eu tenho uma gratidão pelo pastor Robson, que me recebeu aqui. Eu tenho uma gratidão pela Defes, que me recebe. Eu tenho uma gratidão por estar aqui falando com todos vocês. Isso é um sentimento. Mas o sentimento que eu tenho que conservar dentro de mim é a gratidão de Cristo. Por quê? A gratidão que Cristo pregou. Por que isso? Porque se eu sigo a mensagem de Cristo, eu vou buscar o fruto do Espírito. Nisso eu vou abençoar outras pessoas. Nisso eu vou respeitar outras pessoas de acordo com o que Cristo nos ensinou. É isso que devemos ser gratos. Porque meramente dizer obrigado não quer dizer que você é grato por alguma coisa. Às vezes pode ser meramente uma questão de educação. E é importante saber diferenciar o que é ser grato e o que não é ser grato. Mês passado eu estava ouvindo uma mensagem de uma esposa de um pastor que está indo para a Suíça.
E ela dizia que em algumas partes da Europa o evangelho tem uma dificuldade de entrar, porque as pessoas não têm o que agradecer, tem tudo. Tem uma saúde boa, tem um sistema financeiro bom, às vezes tem transporte, tem tudo. O que é que acontece com essas pessoas que têm tudo bom? Não sei aqui em Portugal, mas toda vez que vai falar em padrão de vida, de qualidade e depressão, o pessoal procura logo os países nórdicos daqui de Portugal. É aquele pessoal que tem de tudo do bom e está triste, está deprimido. Por quê? Não tem gratidão. E às vezes fica até mal agradecido, porque tem tudo e ainda assim sofrem. É uma das consequências da ingratidão. É você não saber reconhecer tudo aquilo que você tem, tudo aquilo de bom que você tem. E às vezes a pessoa que não busca Deus não sabe a quem agradecer. Vai agradecer ao chefe? Ao patrão do trabalho? Ele tem a obrigação de lhe pagar. Você prestou seu trabalho? Então, muitas vezes você não é agradecido a ele. Você vai agradecer ao governo que fez as obras de melhoria, de saúde e tudo? Tecnicamente não, porque o governo tem a obrigação e você paga os impostos por isso. Então, muitas vezes, nesses países, pessoas que têm qualidade de vida, que têm tudo, sentem uma ausência muito grande de Deus e não tem para quem agradecer. É a mais pura verdade. Nós, seres humanos, precisamos ser gratos. Isso não é só porque a Bíblia manda ser. Isso é uma necessidade nossa. Quer ver uma ironia? Os neurocientistas fizeram pesquisas para quê? Para analisar os benefícios da gratidão. Segundo eles, sem envolver religião. E o interessante é que o resultado que eles chegaram é o resultado que a Bíblia apresenta. Por exemplo, os neurocientistas dizem que não é possível você sentir gratidão e infelicidade ao mesmo tempo. Ou você é grato, ou você é infeliz. Os dois não dá. Por que eles dizem isso? E eles alegam o seguinte, que a gratidão fica no cérebro, numa parte reservada para alegrias, para a felicidade. Obviamente, a ingratidão ficaria do lado oposto. Por quê? Se você tem tudo de bom em sua vida, você não consegue enxergar o bem que você tem, aí você vai ter a briga no casamento, porque você orou tanto para ter um casamento, você tem um casamento, o casamento ele pode não ser 100%. Claro, somos seres humanos, às vezes divergimos um com o outro, mas agradeça. Uma coisa que deve fazer parte da vida do cristão, todos os dias. Obrigado, Senhor. Todo dia, obrigado, Senhor. E uma coisa muito importante, liste, escreva cada bênção que você conseguiu no ano. Pedir a Deus é fácil, é o que nós mais fazemos, né? Toda oração é pedido. Alguém aqui já experimentou fazer uma oração só de gratidão, sem pedir nada? Eu já fiz isso, já fiz campanha. É muito difícil, é muito, porque naturalmente nós pedimos, tá em nosso ser. Eu já vi algumas campanhas de irmãos, quando alcançado determinada bênção, fazer campanha de um mês de oração só agradecendo. Mas pedir é bíblico. Pedir, dar-se-vos-á, né? É uma ação nossa para provocar uma reação de Deus. Temos que pedir e temos que saber pedir, porque muitas das vezes Deus também, Ele não atende uma oração nossa, porque Ele é misericordioso. Porque o cristão, a pessoa que ora o Pai Nosso, tem que estar com a vida em dias, porque dizer, perdoa-me como eu perdoo os meus devedores. Se Deus ouve essa oração e você não está bem com o seu próximo, eu tenho pena de você. Não é assim? Então temos que ser grato a Deus até quando Ele diz não. E uma das coisas que muitas pessoas que não são gratas, não vou nem dizer da pessoa ingrata, vou dizer daquela pessoa que não pratica a gratidão, é achar que quem é grato é subserviente, ou seja, quem é grato está abaixo daquela pessoa a quem você está agradecendo. Isso é uma qualidade ruim, isso é um defeito, você não está inferior a ninguém. Se a pessoa se propõe a lhe ajudar de alguma forma, não é a obrigação dela. O mínimo que você pode fazer é ficar agradecido por essa pessoa. Você não pode virar as costas para quem lhe estende a mão, você não pode fingir que não vê. Às vezes a pessoa acha que pedir
chegar para o pastor Ró: pastor, quero aqui lhe agradecer por isso, por isso. Não, ele vai achar que é melhor que eu. Não, repreende isso em nome de Jesus, cai por terra. Vamos agradecer. Tem coisa mais linda do que uma pessoa chegar para você assim: eu estou orando por você. Tem coisa mais linda que eu abrir o site da ADEF, está lá 40 dias de jejum e oração. Imagine que uma pessoa está 40 dias jejuando em prol de vocês todos, de nós todos. Isso eu falo o seguinte: eu não estou falando só do pastor, dos presbíteros, estou falando de todos. O irmão que está ao seu lado, que se dispôs a orar, que se dispôs a ajoelhar, a apresentar a Deus a sua vida e dizer assim: Deus, abençoa o irmão que está aqui do meu lado, abençoa para que ele seja próspero, abençoa para que a família dele prospere, que ele tenha um lar feliz, que ele tenha um lar abençoado. O ingrato não consegue fazer isso. O ingrato, ele fica revoltado quando o pastor chega assim: ore pela pessoa que está do seu lado. Tem gente que não ora não, bate boca e vai orar por si próprio. Aí eu pergunto: você vai orar: Deus, me abençoa, Senhor, eu sou grato a Ti. Deus vai receber essa nossa gratidão? Deus vai receber uma gratidão que Ele não pregou, uma gratidão que não é o que Ele fala? Davi, grato a Deus, porque lá em Salmo 51 ele está em pânico, porque ele sabia qual era o destino dele. Que Davi, além de se deitar com a mulher de um soldado fiel a ele, Davi mandou esse próprio soldado mandar uma ordem para o chefe, para que ele seja colocado na linha de frente para que morra. E Davi, isso depois veio a conta. Davi ficou desesperado, clamou a Deus pelo perdão. Ele precisava de perdão, ele sabia qual era a consequência do ato dele. E Deus concedeu perdão. Pagou o preço, Davi pagou. Mas Deus concedeu o perdão a Davi. E aí sim, Davi vem em forma de gratidão, como um alívio, dizer que vai fazer o quê? Vai pregar a mensagem de Deus, vai louvar, vai engrandecer. Ele precisou passar por uma situação muito difícil para aí vir um sentimento de gratidão. E nessa noite eu peço a Deus que você não precise passar por momentos ruins para que você seja grato a Deus. É muito bom quando Deus nos livra da morte, é muito bom quando Deus nos dá coisas grandiosas, mas é muito bom também quando Deus às vezes diz até não. Porque as pessoas às vezes fazem campanha de oração, a pessoa se coloca diante de Deus, fala tudo que precisa. Vamos supor, chega um irmão aqui e pensa: Senhor, eu quero ser um grande evangelizador, eu quero levar a Tua palavra, eu quero tomar conta de uma grande igreja. Deus ouve sua oração, mas não é do jeito que você quer não. Às vezes Ele lhe dá um caminho espinhoso para que você entenda todas as fases da vida que você precisa passar. E isso é bom para a gente. Dói, mas a gente precisa. Mas uma coisa é: Deus não dá garantias palpáveis para que nós consigamos aquilo que tanto desejamos. Há preço que se paga por isso. Independente disso, de você conseguir do jeito que você quer ou não, você tem que ser grato. Porque se até aqui você está aqui, você passou por muitas dificuldades, você consegue listar uma lista para mais de 100 metros de dificuldade que você já passou na vida, mas muitas vezes a pessoa não consegue dizer 10 bênçãos que Deus deu. Cuidado, isso é um ponto a ser tratado. E uma pessoa que tem um coração grato é uma pessoa feliz, com certeza. Você vê que lá na passagem dos 10 leprosos, um voltou. Você sabe qual é o prêmio para quem é grato? Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se eu acho. Lucas capítulo 17, versículo 19. Eu vou ler a passagem de Lucas toda, do 11 ao 19, que é a passagem dos 10 leprosos, para os irmãos entendam do que aconteceu. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro de leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo:
Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curados, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Amém? E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Aí vem agora o benefício da gratidão que o estrangeiro tem. Antes se falava em cura, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, a tua fé te salvou. Amém? Irmãos, ele tinha sido curado, agora ele está sendo salvo. Jesus salvou porque ele foi grato. Antes se falava em cura, os outros 9 realmente foi curado, mas esse, por reconhecer Deus e aceitar Jesus, ele garantiu ainda a salvação. A tua fé te salvou. Esse é o benefício para quem é grato. Os 10 leprosos aqui tiveram algo que Davi não teve. Teve Jesus para clamar. Nós temos Jesus para clamar. Vamos usar o nome de Jesus, fazer valer em nossas vidas. Amém? Ok. Não quero tanto me alongar, não passar da hora, mas a mensagem que eu trago é essa: Jesus quer corações gratos, pessoas que vivam segundo a sua vontade. Se você é grato a Cristo, e em nome dele, você vai dar graças em tudo, seguindo tudo aquilo que Cristo pregou, seguindo tudo aquilo que as Escrituras estão dizendo. Ser grato não é um ato isolado, é um ato contínuo no coração do homem para com Deus. Amém? Precisamos registrar isso, porque nós não devemos, muitas vezes, ser grato com quem não deve. No Brasil agora está tendo eleições para prefeito, uma prática muito comum nos países da América Latina, da África e até da Ásia. Aí, em momentos de eleição, a pessoa chega assim: você lembra que há 10 anos atrás eu, médico, lhe tratei, não lhe cobrei nada, nem um cêntimo? Mas ocorre que ele recebe do governo. Aí a pessoa se diz agradecida, vira refém desse tipo de gente. E não é isso que é ser grato. Distinga de quem você vai ser grato. Seja grato a quem lhe ama. Seja grato a quem procura lhe ajudar. Seja grato a Cristo. Se nós formos gratos a Deus, como as Escrituras mandam, eu tenho certeza que seremos sempre pessoas felizes. E para concluir aqui, eu quero trazer uma coisa que é muito importante. A pessoa que não é grata, a pessoa ingrata, como eu tinha dito antes, ela tende a sofrer, às vezes até de depressão. O cristão que está em dias com Deus, que tem um coração grato, dificilmente ele entra nessa fase de depressão. Se alguém aqui nessa noite, se alguém aí em casa, na internet, estiver passando por momentos assim, está na hora de você se tratar. E se tratar, que eu falo, é buscar a Deus, buscar as Escrituras e ser grato a Deus. Por mais dificuldade que nós possamos passar, há sempre um motivo para agradecer. E eu quero aqui agradecer por essa oportunidade e dizer sim, que estou muito feliz de estar aqui. Fiquei feliz quando o pastor Robson me chamou. Sei que a responsabilidade foi grande. Espero ter contribuído um pouco com os irmãos. E de coração, provavelmente em dezembro, Priscila e eu estaremos voltando para o Brasil. Nós levaremos um coração grato à Igreja Adefes. E saibam, estaremos sempre orando por vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe nosso querido Sandreir de forma especial. Até dezembro
Até dezembro eu creio que nós ainda teremos momento de comunhão, estaremos juntos. Quero aproveitar o ensejo, mandar um abraço para o pastor José Lima, lá do outro lado, Maila Soares. Eu quero cumprimentar o pastor José Lima, também a pastora Rosália, lá na Bahia, no Brasil, assistindo a nossa programação, Deus abençoe. Também a esposa do nosso querido Sandreir, que também está também conosco lá do outro lado. Deus abençoe de forma especial a nossa irmã Priscila, que por motivo de força maior não pôde estar aqui conosco nesta noite. Queridos, nós iremos estar concluindo o nosso momento, e eu quero estar convidando aqui à frente, o Tarcísio Rocha, e quero também convidar a Paula para trazer aqui a rainha Esther, e nós estaremos concluindo esse trabalho com uma oração. Eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa tão fraca celebração, porque o nosso Deus merece muito mais, como foi pregado aqui nesta noite, mas é um ensaio, porque muito em breve nós estaremos fazendo 7 dias ininterruptos de gratidão ao Senhor. Quantos confirmam isso? Eu digo amém. Aleluia. Faltou. E mesmo sendo assim, o pobre pecador, Deus me ama. Coisa linda. E mesmo sendo falho, e mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu sou de pé, em Deus me ama. Se eu sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Cante. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Nós vemos na mensagem que foi pregada aqui nesta noite, que lendo os evangelhos e vendo tudo aquilo que o Senhor Jesus propôs, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, nós não vemos Jesus reclamar. Até na sua morte, na cruz do Calvário,
Nós não vemos ele nem um segundo abrir a sua boca para reclamar. Mas nós vemos Jesus fazer uma reclamação dos ingratos. Jesus vai reclamar. Quando um volta para agradecer, olhe para cá, olhe para cá, atenção, olhe para cá. Jesus vai perguntar: